para nós aqui também. Como que foi a sua trajetória até aqui hoje? Né? Quando que o senhor iniciou o ministério? Conta pra gente um pouquinho da sua vida. Quando que o senhor conheceu Jesus? Exato. Então, eu sou ali do Alto Paraíso de Bauru, hoje não moro mais em Bauru há muitos anos, né? Mas eu sou do Alto Paraíso. Meu pai pedreiro, minha mãe empregada doméstica na época. Hoje minha mãe aposentou na Polícia Civil, meu pai aposentou como agente de segurança penitenciária, depois ele faleceu em 1995. Mas, aos 8 anos de idade, havia um tabernáculo lá na Vila Industrial, né? E eu frequentava com meu tio era um obreiro responsável, a gente ia, sabe aquela escola bíblica? A gente ia acompanhando, levava aquelas, passava no bar, comprava aquela balinha, vocês não vão lembrar? Belo? Não, isso nem existia. Era bala chamada bala estudante. O que era estudante? Era bala de açúcar com um coquinho, com coco raladinho por fora, né? Então, era assim, a gente ia para ganhar 2 balas. Mas ali nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Amém. Depois eu fiquei lá na Vila Industrial e ali eu cresci, né? Era um pastor antes da pastora Ana Vale. Depois a pastora Ana Vale assumiu a igreja da Vila Industrial e eu fiquei lá, me batizei aos 11 anos de idade. Aos 16 anos de idade me tornei auxiliar dela, né? Naquela época era o obreiro licenciado, não era nem credenciado. A gente nem sabia que precisava de credenciamento, depois que ela foi nos ensinar, tá? Eu fui ser credenciado depois em 88 lá em São Paulo, tá? Ali eu fui credenciado lá. Mas fiquei ali como pastor auxiliar dela. Depois o filho dela, Luiz Carlos Vale, veio, assumiu, eu abri a igreja da Vila Dutra. Em 93 eu passei no concurso de delegado de polícia e fui embora. Aí fui parar lá no Vale do Ribeira. Aí chegando lá eu fui para ficar 3 meses. Fui parar numa cidadezinha pequenininha chamada Miracatu, tá? Com 19 mil habitantes, da família do presidente Bolsonaro. Os irmãos dele moram lá, tá? E as irmãs moram em Eldorado. E eu fui parar naquela cidadezinha pequenininha e eu ia embora quando Deus fala comigo, usa a boca de uma mulher que cuidava de mim no hotel, quando abre uma igreja aqui que está precisando. E eu comecei sozinho uma igreja lá, é uma história linda, né? Amém. E de lá a gente foi construindo, hoje tem um templo lá para 1000 pessoas, nós não temos 1000 pessoas, não temos, o templo comporta, são 1000 cadeiras lá. A gente deve ter entre 550 a 600 membros hoje, né? Firmes, graças a Deus. Glória a Deus. É uma cidade com 19 mil habitantes. E aí o pastor Mário, através do pastor Odair, o Odair falava muito de mim, o pastor Mário sempre gostou dele. E aí ele foi lá conhecer o nosso trabalho, conhecendo o trabalho da gente em Miracatu. Um dia precisou de mim lá no Conselho Nacional, ajudando nas eleições. Depois trabalhamos... por sorte eu estava lá na época de uma eleição, trabalhando, houve uma intervenção no Conselho do Estado, eu participei da equipe de intervenção junto com o pastor Toninho, nosso atual presidente, e ali ficamos, né? Ali ficamos até hoje, tá? Estou lá como secretário, eu carrego as malas do Toninho, na verdade. O Toninho é um grande líder. É uma bênção. Ele é um lindo, ele é um fofo, nosso líder, um professor também. E aí eu fico ali, ajudo o pastor Toninho e ajudo o pastor Mário naquele que ele pede. E aqui em Bauru, a partir de 1º de janeiro desse ano, né, Yasmin? Glória a Deus, meu pastor. E acho muito bacana isso. Eu tenho acompanhado vocês e é algo assim muito dinâmico. Ser vocês. Exato. Porque a gente assiste algumas coisas muito engessadas. Então eu acho que isso me deixa também mais à vontade. E ó, fique tranquila, viu? Porque vai surgir cada risada aqui, irmã. Eu e rio olha, junto. Porque assim, nada mais importante a gente falar sim de Deus, né? Esse é o propósito também do Pode Forte, mas tem horas que o Espírito Santo ele se alegra com a gente junto aqui e é maravilhoso. A gente tá ficando mais à vontade já. Exato. Porque assim, no começo dos episódios, Sim. a gente tinha todo aquele modelo de ver umas referências, só que eu falei assim, Deus deu algo pra gente, né? Exato. Então a gente vai ser o que Deus Temos tem que preparado. ser o que ele falar para fazer, Seja nós vocês. estaremos aqui. Exato. Não é, pastora? É isso aí. Primeiramente também, como ele falou, queria te agradecer a sua presença, que a gente sabe também que não é fácil, né? Às vezes o dia a dia de um pastor é correria, né? Como qualquer outro, mas
Eu sei que é uma coisa que a gente faz e não sobra tempo às vezes, né? E eu vi que a senhora se dispôs também, a hora que a gente convidou lá, a senhora se dispôs. Eu queria agradecer você pela sua disponibilidade, tá? E espero que você possa estar conosco aí sempre. Estarei, com certeza. Só me convidar. Eita, Estarei glória! acompanhando também aí o trabalho. Top. Você quer fazer a primeira pergunta para ela, Varão? Pode perguntar. Eu pergunto ou você pergunta? Vai, fica à vontade. Então eu vou perguntar. Então pergunta, então. Fala lá. pra mim, minha querida, ó, vamos lá. Primeira pergunta é assim: como foi o encontro da senhora, com Jesus Cristo? Bom, meu encontro com Jesus, sempre a gente ouviu e até hoje ouve-se, né, falar que se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Eu não nasci num berço evangélico. E eu fui pela dor. Foi num momento muito difícil da minha vida, eu era muito nova e eu engravidei, né, casada. Sim. Eu já tinha o meu primeiro filho e nessa gestação foi uma gestação muito difícil. Todas as minhas gestações foi difícil. Meu primeiro filho nasceu com 7 meses, com 1,5 kg, né? E hoje ele é um baita homem. E então eu estava gerando uma criança, mas ele nasceu com prematuro. E nasceu com 6 meses. E foi quando eu procurei a Casa de Deus, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. E já tinha sido convidada por algumas pessoas, mas eu nunca atendi o convite. E eu fui procurar, assim, para Deus me ajudar. Fui buscar ajuda mesmo, para que Deus pudesse salvar o meu filho. E quando ele nasceu, eu não pude pegar, não pude tocar, ele já ficou na incubadora. E então, procurando ajuda, passou-se os 30 dias. E nesses 30 dias estava ouvindo a palavra, Deus já estava trabalhando na minha vida. Esse era o propósito de Deus, porque os propósitos de Deus sempre se cumprem, né? Aleluia. Aí quando fez 30 dias, foi o dia que eu podia amamentar, que eu podia tocar no meu filho, na pele dele. Mas aí, no caminho, antes de eu chegar, me ligaram para falar que o meu filho tinha falecido. Só que eu não recebi essa notícia. E eu comentei com a minha família, né? Nossa, vai ser a primeira vez, eu vou amamentar meu filho, vou tocar na pele dele hoje. E eu fui muito feliz. Mas aí eu subi as escadas da maternidade e a assistente social estava me esperando, mas desencontrei com ela. E eu fui direto na incubadora. Só que a incubadora que ele estava vazia. E aí eu questionei, aí aquilo me assustou. Aí foi quando me falaram que o Gabriel, que era o nome dele, ficou lá 30 dias, mas tinha falecido. Aí então eu desisti de igreja. Porque me falaram do amor de Deus, me falaram dos milagres, falaram que nada era impossível para Deus. Mas nós que na época eu não tinha entendimento, eu queria que fosse assim do jeito que eu tinha falado para Deus, eu esperava isso. E então eu não fui mais para a igreja. Eu falei, eu não vou voltar porque eu pedi e Deus não fez. Só que Deus sempre coloca os mensageiros dele. E 2 lindas mulheres que já estavam trabalhando na minha vida foram me visitar 10h30 da noite. Eu falo que o anjo do Senhor me visitou. E elas foram lá falar para mim, foi essas 2 mulheres que me ganharam para Jesus, a irmã Jerônima e a sua nora. E aí elas foram lá, já sabia o que estava se passando, né? E eu já falei, olha, nem vem perguntar se eu vou voltar para a igreja, porque eu não vou. Aí eles ministraram sobre a minha vida, vários pontos. E mesmo aí eles falavam sempre assim, Deus tem uma grande obra na sua vida. E mesmo lá atrás, porque eu fui católica há muitos anos, fui tesoureira da igreja católica, eu dava aula de catequese, estava fazendo curso para crisma, eu era muito assim participante. Era bem efetiva. Sim, fazia as festas, quermesses, tudo eu e meu esposo. Entendi. Então por isso que hoje eu amo eventos. Sim. Então aí eu falei para elas que eu não ia voltar nem nada.
E sempre vinha uma palavra, Deus tem uma grande obra na minha vida. Eu falei, ai, para de falar isso, vai. Eu estou ouvindo isso de todo mundo, parece que vocês têm uma palavra decorada para falar. Porque quando a gente não conhece Jesus, todos que não conhecem querem debater com a gente, né? É verdade. Acha que nós temos uma palavra decorada. Com certeza. E nós sabemos... Frase de efeito. Exato, e nós sabemos que não. Hoje eu sei Lógico. que não, né? Uhum. Mas aí eu não gosto de ser desafiada. Porque se me desafia, eu falo, não, pera lá, me desafiou, eu vou ter que fazer. E aí quando durante a semana, acho que me deram esse tempo com sabedoria para eu, né, dar uma descansada na mente. Aí voltaram novamente. Aí eu peguei e falei, vamos ver. Quero ver o que esse Deus tem para mim. Quero ver qual é essa grande obra na minha vida. E eu fui para ver. E eu vi e vivo. Vocês riem e eu choro, tá? Ai, que bonito. Eu vi vivo. E foi assim, muito rápido, porque eu vejo assim, que Deus até hoje ele tem pressa nas almas. E eu era uma que Deus tinha pressa em me salvar. E aí em 2 meses eu fui batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. No culto. Com 2 meses eu já estava trabalhando como diaconisa. Porque eles investiram em mim, porque a Igreja do Evangelho Quadrangular ela tem uma das qualidades, entre outras, É uma característica bem específica da bem igreja. específica Sim. desta igreja, por isso que a gente fala, é uma igreja missionária mesmo. Exato. E eu já estava trabalhando de diaconisa. E aquilo eu fui me envolvendo no ministério, no trabalho, na época era o pastor Celso e a pastora Eva. Aí era o pastor Celso, depois a pastora Eva ficou lá no Meiridota por um período. Aí daí em diante, gente, foi acontecendo. Foi assim que eu me encontrei com Jesus, na dor, e tô hoje com Jesus na alegria. Glória a Deus. Que top, né, cara? Olha. Aí eu fui secretária da pastora Eva, aí me envolvi em outras coisas que talvez a gente vai estar falando. Aí foi quando começou a transição para o chamado pastoral. Foi já trabalhando envolvida? Como foi essa Aí parte? vocês vão ficar assim de cara. Porque eu fiquei assim, falei, meu Deus, o que Deus fez? 2 meses eu fui batizado com o Espírito Santo. Com 2 meses e meio já estava trabalhando de diaconisa. Certo. Me envolvi no grupo missionário de mulheres. Fui convidada depois, em um ano, acho, para ser presidente do grupo missionário de mulheres. Já identificaram uma liderança aí? Já. Certo. Top. Eu sempre fui assim de liderar, até na minha casa, assim, Sim. das minhas irmãs. Sim. Né? Meus pais morreram muito cedo, eu liderei, eu sendo a terceira, eu liderei as irmãs ali. Olha só. Elas têm eu como a mãezona delas. Então aí eu trabalhei como presidente das mulheres, a convite da pastora Eva. E com 1 ano e 10 meses, o pastor Celso chegou aí em mim e falou para eu procurar um lugar no Bauru 1 para abrir um ponto de pregação. E eu fui procurar esse ponto de pregação, uma casa, na verdade, para a gente fazer um ponto de pregação. Mas, até hoje, essas dificuldades, as pessoas não cedem assim para abrir um ponto de pregação. E eu com a minha irmã andando no bairro e tudo mais, passei em frente ao estabelecimento e a gente estava com fome, nós compramos um lanchinho lá, preparamos ali na mão e paramos em frente de um estabelecimento que tinha uma sombra. Só que eu não tinha visto nada. E a gente conversando ali e tal, calor e tal, e nós olhamos e falei, gente, isso aqui é um estabelecimento, tá fechado. Falei, o ponto de pregação é aqui. E foi ali. Aí num café da manhã do Grupo Missionário de Mulheres, o pastor Celso me chamou e perguntou do ponto de pregação. Eu falei, olha, tá tudo certo, já encontramos, tá tudo certo. Eu não imaginava, porque eu ainda não tinha feito ITQ na época. Certo. E pra mim era essencial isso daí. Aí eu falei, tá tudo certo, já arrumou tal, você achou que foi bacana. Ele sempre foi assim, uma pessoa que confiou, né? Falei, olha, é bacana, cabe mais ou menos umas 80 pessoas neste ponto de pregação. Falei, mas não é uma casa, é um estabelecimento. Então ali foi direcionado o ponto, ali foi o começo. Foi o começo. Aí nesse café da manhã, eu lembro a roupa que eu estava, pastora Eva, eu lembro. E aí ele falou, Adelma, esse ponto de pregação é você que vai
Tocar. Isso já faz quantos anos? 23 anos. 23 anos. Olha Uau. que bênção. Vai fazer 23 anos agora. Você vê, pastor Tiago, como que é interessante quando Deus direciona um chamado envolvido com a liderança Com certeza. e a liderança capacitada para instruir, um Exato. chamado atendido e hoje Exato. E as É uma pastora. pessoas quando... Ó, e Sim, eu vou até coração ser disponível. sincero com a senhora, exatamente. Eu estou lendo um livro, Os Principais Erros que os Pastores Cometem, ele chama. É do Edward Sugar, o nome dele. E o primeiro tópico, quando você abre a página, o primeiro tópico lá é assim: a demora para atender o chamado de Deus. É um dos principais erros que os pastores cometem. Sabe? E você falando aqui para mim, a senhora ouviu, entendeu e ó, 30 dias eu pedi. olha só. Mas Tá vendo? assim, querendo ou não, do chamado, da conversão e dos trabalhos, Sim, teve uma foi muito velocidade. rápido, Ah foi lá. uma velocidade. Exatamente, Teve igual uma comigo velocidade. tá acontecendo. É igual É com rápido. vários pastores que a gente vê, Vários. que Deus ele tá com pressa. Sim, Ele a tem velocidade pressa. pelas almas. Exatamente. Pressa nas almas, pressa em levantar pessoas Com certeza. que amem essas almas. É verdade, comprometimento Com também, certeza. compromisso. Precisa. Interessante, muito top. E eu pedi 30 dias pra ele, eu falei, deixa eu orar 30 dias. E nisso eles já não eram pastores mais de lá. Olha só. Quem era o pastor Olímpio de Moraes. Olha. Grande pastor, mestre Olímpio de Moraes. E ele ficou como pastor lá. Que legal. E eu era o braço ali dele, você entendeu? Eu falei, como que eu vou deixar o pastor aqui, meu Deus do céu? E eu conversei com ele. Falei, Olha. pastor, aí recebi o convite. Deus. Eu vou 30 dias, eu vou orar. E eu quero que o Senhor confirme. Eu já sabia que Sim, era, mas eu quero sim. que o Senhor trata de mim. Eu acho que não era nem a Coração, né? confirmação. Exato. Porque já tinha confirmação. Eu acho que precisava eu confirmar com Sim. Deus. Porque vem, se já vem, gente, já é uma Já é uma confirmação. confirmação. Porque às vezes você fala uma coisa pra mim, eu vou orar pra ver se é uma confirmação de Deus. É que ele atende, é que ele fala, atendeu o chamado Exato. mesmo, né? Sim, Atendeu o atendeu chamado o já chamado. aconteceu, já. Exato. Aí você vai orar Então eu para que tenho que aconteça o confirmar, chamado, né? afirmar Exatamente. agora com Com você, né? certeza. Aí eu falei com o pastor Olímpio, ele falou assim, Adelma, como eu posso impedir da obra de Deus através da sua vida? Vá, Homem de Deus, né? homem de Deus, Vou falar isso. vá. Porque às vezes pessoas, pastores, hoje prendem, né? Porque é muito útil na igreja, né? É. Ajuda. E hoje poderia ter muitos outros Com pastores aí certeza, ganhando Com almas. certeza. Quadrangular, isso eu posso dizer com muito orgulho. Eu sou quadrangular. Eu amo a minha igreja. Você pode falar de quem você quiser, mas da minha igreja você não fala, que eu não deixo, eu não admito, porque eu sou quadrangular. Glória a Deus. Eu digo assim, se cortar o meu sangue cai quadrado, porque eu amo a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu Agora já amo tem uma porque raiz. tem uma criada. raiz criada, Forte. porque ali, essa igreja que me salvou, através dessa igreja, eu fui salva. E Jesus mudou a minha história, mudou a minha vida, Sim. da minha família. Glória a Deus. A minha mãe, o tempo todo, ela convertida, a minha mãe era diaconisa da igreja. E ela dizia assim, filha, nós somos quadrangular. Olha só. E nós somos quadrangular. E eu ensino para meus filhos. Eu tenho 3 filhos, 6 netos. E eu ensino 6 o quê? netos? 6 netos. Olha que bênção. E eu ensino o quê? Nós somos quadrangular. Que legal, pastora. Olha, a senhora contando, a senhora ministrando. Passou, fez um resumo, Um da vida resumo da muito vida legal. ministerial. A gente olhando assim, vê que realmente Deus, ele opera em cada etapa, fase de nossas É vidas. verdade. Na sua, a gente pôde ver Amém. aqui, né, pastor Anderson, que Deus, ele operou desde o começo. Desde o começo. E você, e assim, qual que foi a sua maior experiência com Deus até o dia de hoje? Pastor, antes de responder, só abrindo, perguntando pro pessoal, para dar o feedback, porque nós tivemos no início a chuva e o pessoal exato. estava comentando, queria saber se o som ficou legal, pode mandar o feedback. Que a senhora teve com Deus até os dias de hoje? Olha, A maior. a maior. É. Meu filho caiu, quebrou o braço, teve quebradura exposta. Meu Deus. E os médicos disseram que ia amputar a mão dele. Me lembro que Vai derrubar, hein? no hospital, eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, é o Deus da minha família.
Se o Senhor está no controle da minha vida, que a mão dele não seja cortada. E ele é baterista. O Mael? Ele é baterista. Ele quebrou quantos anos de idade? Ele tinha 12 anos quando ele quebrou. Ô, produção, dá uma ajeitada ali pra ela, produção, que tá Que caindo. tá aí, caindo produção. aqui. Mas pode É o falar. retorno. É o retorno, né? É o retorno. E aí, o que acontece? Arruma aqui, querido. Olha lá, Olha lá. pode ir falando. Pode pôr a mão aí, pode cuidar. E aí, o que acontece? O som tá legal. Eu estava no hospital, ajoelhei no chão e falei para Deus: Senhor, eu creio que o Senhor é um Deus que vai mudar a história. E o médico falou assim: nós vamos amputar a mão do teu filho. Misericórdia. Eu não aceitei. Eu disse para Deus: Senhor, tu és o Deus de milagre. Fez a cirurgia, tudo, e ao terminar a cirurgia, não cortaram a mão dele. Aleluia. Glória a Deus. Mas a mão dele ficou toda atrofiada. Falei: Senhor é o Deus do milagre. Se o Senhor não deixou cortar a mão, então a mão vai voltar ao lugar também. Glória a Deus. Não- Pois em um trabalho de missionários nós participamos, e quando o missionário levantou a mão e começou a orar, a mão dele voltou ao normal. Glória a Deus. Então essa é uma experiência, sim, que Deus faz acontecer na hora que Ele quer, do jeito Glória que a Ele Deus. quer. Então essa experiência de ver a mão atrofiada, Voltando à vida. poxa Parece vida. aquele Jesus Você tá na sinagoga entendendo? falando. Você tá entendendo? É. É coisa linda. Coisa Exato. linda. Com a nossa pastora Enilda. Seja muito bem-vinda, pastora. Quero desde já agradecer a Deus, primeiramente, e agradecer a disponibilidade da senhora. E se apresenta aí pro povo. Amém, boa noite a todos, paz seja convosco, é um prazer eu estar aqui nesta noite participando desta união, desta ideologia que vocês criaram, né, vamos dizer assim. É de Deus porque Amém. assim nós temos a oportunidade de divulgarmos o evangelho do Com reino. certeza. Com certeza. E Deus, ele é muito maravilhoso, ele tem sido comigo, eu tenho aprendido muitas coisas ao longo dos anos. Eu nasci num Glória a berço Deus. cristão, Eita, glória. Olha. sou filha da... Todo mundo já sabe, né? Mas eu vou dizer, eu sou filha da pastora Fidelcina Oliveira. Olha só. A minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher assim que tinha todos os dons possíveis na época, né, em que ela legal. tinha vida. É muito Olha, legal. e como é que foi esse início para a senhora? Porque acredito que a senhora já nasceu no berço cristão, como a senhora disse. Sim, sim. Como é que foi sua trajetória, assim, quando criança, na fase adolescente, dentro do evangelho, sua mãe ministrando na sua Sim, vida, eu tenho certeza. sim. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente aí, por gentileza. Então, fui criada na igreja, sempre na quadrangular. E desde pequena nós tínhamos a obrigação, o dever de ir para a escola bíblica. Naquela época era escola dominical. Todo E, domingo. Todo domingo era sagrado, fazia sol, fazia chuva. Lá íamos Olha só. nós para a escola bíblica. Que legal. E é onde nós tivemos a oportunidade de aprender a palavra de Deus. Então, tudo que eu sei, foi criada essa raiz através da escola bíblica. É muito importante, é fundamental as igrejas terem a escola bíblica. A Sim, escola dominical, com quer certeza. seja, ou né, não pode fazer de domingo, faz durante a semana. Exato. Então esse foi o meu crescimento. E também quando a gente era pequena, que eu era jovem, adolescente, A senhora ainda é jovem. obrigada. Nós participávamos de muitas vigílias, vocês não têm noção. Olha só, que legal. Nossa, coisa mais linda, maravilhosa. E a gente ia para a vigília, naquela época não tinha carro, ia todo mundo a pé, era uma Sim. galera de crianças, jovens, adultos. Isso e nós numa fase íamos. adolescente, pastora? Isso, na fase da pré-adolescência É, mesmo. vigílias? Vigília, fui criada em vigília. Glória a Deus. Aonde Deus falava, Deus usava os profetas, as profetas, e tudo que era registrado ali na vigília se cumpriu.
Eita, E ainda Deus. tem coisa se cumprindo. Glória a Deus. É uma grande bênção. E Deus falava assim: pega um caderno, anota aí o que eu vou dizer. Gente, a experiência foi muito maravilhosa. E nós íamos para a vigília, a gente saía daqui da Bela Vista, onde eu morava, e nós íamos a pé lá para. Aonde é o tiro de guerra? Uma irmã, eu não sei dizer sim, o bairro, né? Mas era bem longe, É longe. bem longe. E ali nós íamos, tinha uma irmã da igreja que era tudo mato em volta da casa dela, então a gente tinha liberdade de passar a noite orando, cantando, Sim, louvando, sim, olha que bênção. saltitando na presença do Senhor, porque era Eita isso que a gente glória. fazia. Repetere, Jeová. E desde os pequenos, das crianças pequenas, todas se ajoelhavam e ali a gente falava com Deus, buscava a noite toda, até amanhecer o dia. Glória Aí a quando Deus. amanhecia o dia, nós saímos dessa casa e vínhamos cantando, assim, jubilosos. Eu tenho muita saudade desse Então, tempo. essa fase adolescente da senhora foi uma fase repleta de experiência. Foi. De experiência. Então, Foi. assim, a referência da sua mãe, assim, te atraiu para Sim. o ministério também. Sim, com certeza. Porque eu tive uma educação, meu pai também muito rígido, não deixava eu nem conversar com meninos, ele já me puxava, Puxava lá. vai lá perto da sua mãe, sabe aquele Ele já tinha rigor de disciplina, pai? né? Rigor. Foi nessa disciplina que eu cresci, e tanto é que eu só tive um namorado que é meu atual esposo. Eu não tive olha outro só. eu nunca namorei outro homem. Meu Nunca Deus. nunca tive relacionamento legal. nenhum, entendeu? E agora em dezembro, dia 21 de dezembro, nós vamos completar 49 anos de casados. 50 é Tá bodas quase- de... Não, 49 anos, vamos completar. 50 é bodas de Então, ouro. Mas é o ano bodas que de vem. ouro. É ano que vem. É o ano que vem. Olha, Agora nós vamos. Você tá pertinho. Irmão. Sério? 50 Então, anos de casado, demais. logo, hein? então são 49 anos. Eu digo até pro marido, eu falo que eu tolero você e você me tolera, porque nem tudo é mar Nem de tudo é mar rosas, de mas faz rosas, parte, né? mas faz. Faz parte. E então assim, sabe, meu pai soube me criar, me ensinar. Sim. Meu pai, minha mãe, a minha mãe não tinha nem tanto tempo porque ela se dedicava exclusivamente a vigílias, a visitas. A minha casa, como diz o meu marido, parecia o terminal rodoviário. Era gente que entrava, gente que saía Olha só. para pedir oração para minha mãe. Era Olha só. muita Olha gente. só como que é interessante, né? Referência Os filhos espiritual. crescerem com o princípio dos Sim, pais. sim. Né? Os pais, a Bíblia diz que os pais devem ensinar aos seus filhos o caminho que eles devem andar. Certamente, ele faz uma afirmação. Exatamente. Certamente É. não se desviarão. Exatamente. E a senhora contando, a gente consegue entender que realmente a tua mãe e teu pai foram rigorosos, fundamentais, mas foram rigorosos Sim, no termo, vou falar aqui, cristão. é. Sim, nos princípios. Nos princípios cristãos. Sim, cristão. sim. Então a senhora, a gente pode ver que a sua trajetória, óbvio que nada é mar de rosa, como a senhora falou, Sim. né? É. Mas a senhora prevaleceu, está aqui até hoje. Graças né? a Eita Deus. glória. Eita glória, eu louvo ao Senhor por Ele ter me escolhido. Aleluia. Glória Eu a Deus. louvo a Deus por isso, porque, gente, é um privilégio nós fazermos parte do reino de Deus. Sim. Sim. É um privilégio. Eu